A segunda paraxá que a gente lê, essa semana a gente lê Hukat e Balak. Ela conta a famosa história do profeta Bilam. Hashem deu para ele esse dom especial e ele usou isso para destruição. Então, a Torá conta para nós que o rei Balak, que ele era rei da cidade chamada Moab, ele viu que o povo de Israel estava se aproximando, ele ficou com medo, ele viu que Bnei Israel, a gente já viu semana passada, foi conquistando várias terras, ele ficou com medo, então ele foi lá e contratou o Bilam. Por que ele contratou o Bilam? Ele foi até o lugar onde o Moshe Rabbeinu fez o ensino superior. Ele perguntou o que ele se formou aqui. Ele falou, olha, ele se formou em profeta, se formou um cara o cara tá ligado com a voz dele, com o poder da fala dele. Então, ele falou, se eu preciso combater ele, não adianta combater com armas, eu preciso combater com alguém que tenha força o poder na fala. Ele contratou o Bilam, que o Bilam já tinha fama e já tinha realmente conquistado uma guerra através disso. E toda a história da Paraxá, vocês conhecem, é o Bilam tentando amaldiçoar o nosso povo, e Hashem transforma tudo para Brachá, e no final ele dá uma ideia muito maliciosa para o Balak, para perverter o povo judeu através das moças de Midian, etc. E eles acabaram fazendo idolatria, relações proibidas, e isso acabou trazendo uma peste, uma praga dentro do povo judeu. Esse é o resumo da história, certo? Então, a pergunta de hoje é, o que significa alguém, Deus nos livre, amaldiçoar qualquer pessoa ou o nosso povo? Por que alguém teria a força de falar, olha, Hashem, esse povo não vale, eu vou falar mal deles? O que você aprende na escola? Quando alguém te xinga, o que você faz? Fica quieto. Fica quieto, ignora. Sim. Certo? Se você vai responder, não. Se você vai responder, você vai dar margem de razão para ele, você vai sofrer. Você ignora. Porque, o que significa, na visão da Torá, que vai chegar alguém, um cara estranho, que não tem nada a ver. Tá bom que ele era um profeta, mas ele vai falar, olha, o povo judeu merece X. O povo judeu é ruim. Que tipo de efeito isso teria? A gente sabe que não teve, mas qual que é o pensamento? Hashem impediu ele, tentou impedir, pois transformou. Se ele dissesse, não, ele falou, e qual o problema? Quer falar de mim? Fala, o que me importa? A minha conexão com Deus não está dependendo de você, do outro, o que o outro acha, o que ele vai falar. Eu estou conectado com Deus e acabou. Não? Não. Não? O que você fala? Eu devolvo. Você devolve. Mas o pior que toda essa história aconteceu, não tinha ninguém lá, além dos dois. E a Torá que relata pra gente. Então, o povo de Israel não estava nem a par do que estava acontecendo, em seus detalhes, do Bilam, do Balak. Foi uma negociação entre eles. Então, você nem ia ficar sabendo. Ele está lá em cima de uma montanha, ele olha para o povo judeu, ninguém vê que ele está lá. E ele vai lá e tenta amaldiçoar. E se ele amaldiçoasse? Que diferença faz? Que força que ele tem? Que força que é essa? Hã? Como que ele iria enfraquecer? Só falando? Ele tem um poder na fala. Que poder que é esse? Tá, então você vai, Hashem, ó, bate na porta, Hashem, ó, já que você me deu o dom da fala, faz favor e amaldiçoa lá teu povo. Ou deixa eu amaldiçoar. Tá, amaldiçoa. Que a fala dele vai afetar? Isso não é. Mas isso que a palavra tem força. Ó, então, a palavra tem força. Que tipo de força? Força de acontecer o que você está pedindo, o que você está querendo. Então, a primeira coisa é saber que só a fala por si tem força. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, mas mesmo assim, por quê? Só porque eu falei vai acontecer? O que tem a ver? Se era para acontecer, acontece. Se não era para acontecer, não vai acontecer. Você não acredita em Deus? Eu tenho desejo que aconteça. E eu tenho desejo que aconteça. Se eu mereço que aconteça, vai acontecer. Se eu não mereço, não vai acontecer. Só porque alguém falou? Depende de Hashem. Mas o que vai mudar se alguém falou? Entenderam a pergunta? Entra por aqui, sai por aqui. Ou nem entra. Melhor ainda, nem entra. Então, primeira coisa é entender que sim, falar uma coisa é como se fosse uma flecha. Se alguém joga uma flecha em mim, é bom me proteger. Então, a fala tem a sua força. Tem uma história muito trágica, mais recente, que eu vi de uma pessoa, que aconteceu alguns anos atrás. Eles estavam inaugurando um cemitério novo. A Hevra Kadisha foi convidado, os membros da comunidade. Alguém virou e falou, não, o
Quem vai ser o primeiro a inaugurar? Um cara falou de brincadeira, falou eu. Passou pouco tempo, ele foi lá o primeiro mesmo. E na Matseivá dele, como que eu ouvi essa história? Que alguém teve num lugar, ele contou, mas a história que lá estava escrito, aquela frase que diz que toma cuidado com aquilo que sai da sua boca. Essa era a Matseivá dele. Falou que Matseivá é estranha, toma cuidado com o que sai da sua boca. Isso ficou lá gravado. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Também, quando a gente diz que a Lashon Hará, a maledicência, mata três, essa linguagem, ou seja, a pessoa que fala, a pessoa que ouve, e até mesmo a pessoa sobre quem foi dito. Aqui que eu tenho culpa que o cara falou mal de mim. A própria fala é uma flecha. Então, você tem que se proteger. Então, vamos entender que tipo de fala é essa. Mais uma coisa, se a gente for ver a maneira que Bilam ele queria amaldiçoar, então sábios trazem para a gente que ele conhecia o momento que Hashem tem um momento de, vamos chamar assim, de fúria. Ele conhecia, tem um momento na madrugada, é o momento que a crista do galo muda de cor, e nesse momento ele aproveitaria e, já que é um momento de, vamos chamar assim, gevurá, de severidade, etc., ele ia aproveitar e naquela hora, digamos assim, pegar Deus de calça curta e aproveitar para amaldiçoar o povo. E Hashem fez com que nesses dias que ele estava tentando amaldiçoar, ele não conseguiu. Essa é uma das explicações que a Gemara traz para a gente. Então, o que quer dizer isso? Que ele queria pegar o horário que Deus ele está... Estranho, não? Então, a ideia da Klalá, a ideia da fala de alguém, Deus nos livre de nos afetar, é quando a pessoa tenta achar os furos, tenta achar as frestas. Então, por exemplo, aquela pessoa está protegida. O que o ladrão vai procurar? Opa, tem aqui uma portinha que eu vi que ele não conseguiu trancar. Talvez por aqui eu consiga entrar e aí eu vou conseguir entrar na casa dele. Então, você falando, então não era simplesmente que ele iria falar e ia acontecer. O Bilam, o tempo todo, ele estava tentando acusar o povo com as suas atitudes, com a sua fala perante Deus e levantar aquilo que fica embaixo do tapete, normalmente, aquilo que está escondido. E ele vai tentar, e a gente vai ver ao longo da história, o tempo todo, tentar provocar Deus. Olha, eles não fazem isso direito. Olha, eles não... Aproveitando que agora já é a hora que você está furioso, nervoso, está um momento mais sensível, esse povo aí não está merecendo tanto assim como você acha. E as nossas palavras, especialmente a palavra de uma pessoa como ele que tinha esse poder e esse acesso a Hashem, essas palavras vão despertar um novo julgamento sobre você, e Hashem vai falar, opa, tem uma ficha aqui que isso aqui não tinha dado muita atenção, estava lá embaixo, mas agora que você falou, quem sabe se eu preciso dar uma reanalisada. Essa ideia do Ainará, do olho mau, né? A pessoa olhou para você, o olho, a fala, etc. Hashem vai, digamos assim, julgar você novamente. Hashem nunca vai dar para alguém algo que ele não mereça. Mas, um momento mais sensível pode acabar entrando algo por essa fresta e, através daí, ele conseguir alguma coisa negativa. A gente tem algo parecido com isso quando o pai, o Yaakov, não queria mandar o filho pequeno para o Egito, porque o caminho é perigoso. O caminho é perigoso. Se é para ele morrer, ele vai morrer em casa também. Mas se você já se coloca numa situação de perigo, naquela hora o Satã, o anjo mau, ele já vai aproveitar a oportunidade, já que já é um momento sensível, vai falar, opa, esse aí não merece viver, olha o que ele fez. Bom, junta o útil com o agradável, ele consegue entrar e ele consegue bagunçar as coisas. Certo? Dúvidas? Então vamos lá. No caminho, então, bom, primeiro tem a negociação, ele tenta convencer Deus que valeria a pena deixar ele ir, e Hashem fala para ele, não vai, depois Hashem fala, bom, você quer ir? Você quer ir nesse caminho? Bom, vai. E aí no caminho a mula começa a dar problema, tá certo? Ela para, ela se dá de cara com a parede, 3 vezes o vilão vai lá e bate nela. E aí finalmente a mula fala, o que ela fala? Mea city, que kitani zé shalosh regalim. O que eu fiz que você me bateu 3 vezes? Afinal, tinha um anjo na minha frente, eu não tinha como mexer. E o Bilam começa a conversar com a mula. Como o Rashi fala, era uma vergonha para ele. Esse cara está indo agora achando que ele pode contra um povo inteiro. Ele contra uma mula, ele não consegue. Ele levou um fora da mula. Mas ele fala que kitani zé shalosh regalim. Então, aqui tem uma dica. Na verdade, ele estava indo destruir quem?
Em hebraico, quando eu falo shalosh regalim, regalim se refere também às festividades. Regalim significa, aqui no contexto, significa vezes. Poderia usar outra linguagem chamada peamim, 3 vezes. Então, a linguagem, uma das explicações é que Hashem, ele vira e fala, o que você quer amaldiçoar um povo que eles vão 3 vezes por ano até o Beit HaMikdash. Então, shalosh regalim, foi isso que o burro, a muda estava falando para ele. O que você está me batendo? 3 regalim. Você está querendo ir para um povo que faz shalosh regalim. Pergunto a vocês, por que shalosh regalim e não um povo que coloca tefilim, um povo que estuda a Torá, um povo que faz mitzvot? Por que justa essa mitzvah de todas as mitzvot? É também mais difícil e você tem que ir lá para ver. Tá bom. Você está lá em casa, você pode ir. Tá bom, então tinha um esforço a mais. A pessoa tinha que ir até lá. Mas tem mais um detalhe interessante, porque a avó diz para a gente que quando as pessoas iam para Jerusalém, Velo amar ben Adam tsar li hamakom, ninguém reclamava que está apertado. A linguagem lá não é que não estava apertado. O milagre é que ninguém reclamava. A gente reclama mesmo quando não está apertado. Você diz que está apertado. O milagre é que estava apertado e mesmo assim ninguém reclamava que estava apertado. E aí, mesmo assim, pela mitzvah, eles estavam lá felizes. Baruch Hashem, estou servindo a Deus. Que me importa, não tenho onde dormir direito, não está confortável igual a minha cama, meu travesseiro. Eu estou aqui para isso. E você, agora que eu apertei o teu pé contra a parede, você teve um pequeno desconforto, você já acha que começa a reclamar, está doendo o meu pé. Esse povo, eles se sacrificam e eles apertam não o pé, eles se apertam por completo para poder servir a Hashem, e você aqui, quem é você para conseguir amaldiçoar esse povo? Então essa foi a ideia, uma das vezes que ele bateu, porque ele bateu o pé dele estava contra a parede. Então o povo de Israel, eles vão até 3 vezes lá, e eles não reclamam do aperto, e você aqui está reclamando do teu aperto. Ou seja, ele queria despertar algo negativo do povo, Hashem vai lá e fala, não vem que não tem. Esse povo já é meu. Próxima. Mais um detalhe, ele chega lá, é o Rumash de hoje, logo no início, ele vai lá e ele constrói para Hashem, no total, 7 altares, logo no início. Ele vai lá e fala, eu construí 7 altares para Hashem. Baniti libazé shiva mizbechot. O que tem? Shiva hamizbechot. O que quer dizer isso? Então, Rashi, ele comenta, olha, a turma aí, o patriarca dessa turma, ao total dos 3 patriarcas, eles fizeram 7 altares, 7 sacrifícios. Eu, em uma tacada, fiz os 7. Ele está querendo achar a portinha, onde que... eles não são tão bons assim, eles ofertaram, eu sozinho matei essa. Imagina, eles não ofertam, não oferecem o suficiente para você, Hashem. Isso que ele estava querendo convencer a Hashem, falar no vídeo, Hashem, ó, dá um jeito neles. Então, se a gente for tentar aplicar isso no nosso dia a dia, essa ideia de falar mal dos outros, etc., em vez de falar dos outros, a gente também tem uma voz dentro de nós o tempo todo tentando nos acusar. E ela fala, quem é você para servir a Deus? Eu sou melhor que você. Você está querendo ser tzadik agora? Você não lembra o que você fez no outro dia? E ela começa a te falar, eu sou melhor que você. Não adianta agora você fingir que você fez, eu fiz melhor que você, eu fiz mais que você. E ele vai tentando entrar pelas frestas, tentando entrar pelos buracos e falando, você não tem valor, você não vai conseguir mesmo, então vem comigo e eu te levo para um outro caminho melhor. Conhece esse Será? Não, tá todo mundo olhando para mim como se fosse que... Eu conheço ele bem, não sei, a Caviera não conhece. Já ouviu falar? E assim também, quando ele vai lá tentar amaldiçoar o nosso povo, o que ele faz? Aí, ó, cada lugar que ele vai, ele tenta pegar um lugar que futuramente o povo judeu ele vai pecar. Então, ele já prevendo o que ia acontecer, ele falou, bom, aqui é um lugar bom, porque aqui já sei o que vai acontecer. E, de novo, tentando apontar para Bilam, falando para Hashem, Bilam apontando para Hashem, ó, eles não têm tanto valor assim. O que Hashem fala? Não adianta, você não vai conseguir com o meu filho. Ele é meu filho. Então, imagina que alguém tem uma empresa, certo? E tem lá 2 funcionários. E um está com inveja do outro. Estão lá competindo pela posição. E aí chega um, começa a falar mal para o gerente do outro. Começa a falar mal. Ou fala para o CEO, o dono da empresa, começa a falar mal. Olha, ele não fez isso, não fez aquilo, não fez isso, não fez aquilo. Chega o dono da empresa e fala, deixa eu te contar uma coisa. Ele é meu filho.
Você pode falar o que você quiser. Ele está comigo, ele está aqui. Quem vai sair talvez é você. Ele vai ficar aqui. Ah, ele está ruim? Deixa que eu me resolvo com ele. Isso não é teu problema. Você não vem aqui acusar meu filho. É isso que a gente está dizendo para ele. Merosh Surim Mereno, ele já tem os patriarcas, já tem muitos méritos. Não adianta você tentar acusar o meu filho. E aí, por último, depois de várias e várias tentativas, ele viu que não conseguiu, o Balak ficou bravo com ele, eu te chamei para você amaldiçoar, e você foi lá e deu brachot, você piorou, você deu mais brachot para esse povo, e não só isso, ele falou as maiores brachot, as maiores profecias, falando sobre Mashiach, sobre David Amelech, sobre as melhores coisas do nosso povo, vieram justamente através da boca dele. E aí, no final, não consta claramente na Torá, mas esse é um nexo com a próxima paraxá, o Balak, ele fala, bom, você vai embora, você tem algum conselho para me dar? Aí ele fala, olha, Hashem, o Deus deles não gosta de perversão, ele não gosta de promiscuidade. Então, você coloca aí as moças à disposição e tem toda uma história, o Midrash fala como que eles fizeram, ficaram perto do acampamento e elas estavam lá como se fosse para vender alguma coisa, mas que elas queriam vender elas mesmas, não queriam vender nada, e assim elas foram conseguindo convencer parte do povo, fizeram pecado com elas e fizeram idolatria, aí vem a história de Pinchas, vem a próxima paraxá. O que isso lembra? Então, o pai, ele fala para o outro funcionário, olha, isso aqui é meu filho, não mexe com ele. Você não tem o direito de falar mal. Agora eu tenho o direito de educar ele. Eu não vou abrir mão dele, ele é meu filho, mas eu tenho que educar ele. Tem mais uma anedota. O Sol fez uma aposta lá em cima. O Sol não, desculpa. Os astros lá em cima começaram a fazer uma aposta. Quem vai conseguir tirar o chapéu do velhinho que está andando na praia? Veio o vento falou, eu consigo. Soprou. Quanto mais ele soprava, o cara segurava o chapéu. Soprava, ele segurava o chapéu. O Sol falou, deixa comigo. O Sol veio, calor, o que o cara fez? Não aguentou o chapéu na cabeça dele, ele queria um pouco de ar, ele tirou sozinho. O que acontece? Quando vem vento forte, às vezes a gente segura mais forte. Agora, de repente, vem o Sol, a gente acaba tirando sozinho. O Bilam, ele tentou fazer um vento forte, ele tentou amaldiçoar, tentou, e a Hashem falou, não, isso aqui é meu filho. O que ele conseguiu? Falou, se eu não consigo ir lá amaldiçoar eles, eu vou colocar uma armadilha aqui, eles vêm sozinhos. E aí que a gente tem que tomar mais cuidado com Yetzirará. Ele vem pra gente, ele fala pra gente, olha, você não consegue, você é ruim. E a gente tem que lembrar que Hashem gosta da gente independente. Hashem, ele diz na nossa paraxá, independente de tudo aquilo que você fez ou vai fazer, vocês são meu filho, vocês estão garantidos. Não esqueça disso. Eu nunca vou abrir mão de vocês. Ah, é? Tá bom. Então vou colocar aqui uma frutinha no Gan Eden, te dar uma vontadezinha. Vê o que você acha. E aí, você vai lá sozinho, eventualmente vai lá atrás do teu Yetzirará. Então a gente tem que tomar cuidado. Por um lado, se blindar, não permitir que esses pensamentos de Bilam entrem na gente, e ao mesmo tempo a gente não ir atrás da armadilha que ele coloca na nossa frente. A frutinha pode cheirar bem, tem um gosto bom, a aparência boa, diz a Chava, tem uma boa aparência, parece gostoso, vamos lá, certo? Deixa lá que não é para você. Porque se você fizer justamente por você ser o filho, justamente por você ser tão especial, isso não condiz para você. E Hashem, ele vai ter que limpar depois os teus pecados, como aconteceu com a própria Mageifá, com a praga que veio logo em seguida. Certo? Todo mundo em silêncio hoje? Todo mundo concordou? Tá bom. Sexta-feira, tá bom? Chaves. Então, de certa forma, ele conseguiu. E ele veio depois buscar o pagamento. Aí depois teve a guerra, e aí Bnei Israel matou ele. E o final das contas, e curiosamente, ele veio amaldiçoar a gente. Ele veio pegar a nossa arma. Normalmente, Yadaim e Esav, as mãos são de Esav, o povo nosso usa a fala. Ele veio lá e usou a fala contra nós. O que Hashem fez? Ele morreu na espada. Quer dizer, ele acabou morrendo com ele quis pegar a nossa, ele acabou morrendo com a própria armadilha, com a própria arma dele. Bilam era um dos conselheiros do faraó, sim. Antes de Moshe nascer. Sim. Sim. Ele que falou para jogar os meninos no Nilo. Foi a ideia dele. O ódio dele era maior do que o ódio do Balak. Porque o Balak estava sendo ameaçado. Então, digamos assim, justo. Ele está tentando se defender. Até entendo. Mas o Bilam não tinha nada a ver com a história.
Ele foi com muito prazer. Apesar que ele pede dinheiro, etc., ele iria, mesmo que não pagasse, ele iria de muito bom grado. Ele queria aproveitar, ele era, tinha ambicioso, invejoso, etc. Ok? Que Shabbos. Então, desculpa.